E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, hoje vamos resolver mais algumas questões de raciocínio lógico. A primeira questão é assim: Larissa, Michele, Nádia e Olivia têm profissões diferentes. Uma delas é bióloga, a outra é médica, a outra é assistente social e a outra é farmacêutica. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que... Aí temos 4 informações. Larissa e Nádia conhecem a assistente social, Michele e a farmacêutica já foram ao consultório da médica, a farmacêutica é irmã de Olivia e faz um curso com Larissa, Larissa não é bióloga e não conhece Olivia. Dessa forma, pode-se concluir que aí temos as alternativas. Nesse tipo de questão, a gente precisa organizar as informações. A gente sabe que são 4 personagens e que são 4 profissões. Eu faço assim, eu crio uma tabela e nessa linha de cima eu coloco as profissões. E na coluna da esquerda eu coloco o nome dos personagens. Feito isso, eu começo a analisar as informações da seguinte maneira. A primeira informação diz que Larissa e Nádia conhecem a assistente social. Veja bem, se Larissa e Nádia conhecem a assistente social, isso quer dizer que a Larissa e a Nádia não são a assistente social. Como a Larissa não é assistente social, a gente vem na coluna da assistente social, na linha da Larissa e coloca um X, para a gente não esquecer dessa informação. A mesma coisa com a Nádia. A Nádia não é assistente social. A gente vem na coluna da assistente social, na linha da Nádia e coloca um X, para a gente não esquecer que Nádia não é a assistente social também. Feito isso, a gente analisa a segunda informação. A segunda informação diz que Michele e a farmacêutica já foram ao consultório da médica. Olha só, se Michele e a farmacêutica já foram ao consultório da médica, isso quer dizer que Michele não é a farmacêutica e Michele não é a médica. A gente faz a mesma coisa. Onde tem Michele farmacêutica, a gente coloca um X, e onde tem Michele médica, a gente coloca um X também. Feito isso, analisamos a terceira informação. A terceira informação diz que a farmacêutica é irmã de Olivia e faz um curso com Larissa. Olha só, se a farmacêutica é irmã de Olivia, isso quer dizer que a farmacêutica não vai ser Olivia. Então, onde tem Olivia e farmacêutica, a gente coloca um X também, para a gente não esquecer disso. Se a farmacêutica faz um curso com Larissa, quer dizer também que a farmacêutica não vai ser a Larissa. Então, onde tem farmacêutica e Larissa, a gente coloca um X também. Antes de analisar a quarta informação, a gente percebe que Larissa não é farmacêutica, Michele não é farmacêutica e Olivia não é farmacêutica. Ou seja, a única opção que sobra é para a Nádia ser a farmacêutica. E se a Nádia é a farmacêutica, a Nádia não vai ser nem bióloga e nem médica. Beleza? Feito isso, a gente analisa a última informação. A última informação diz que Larissa não é bióloga e não conhece Olivia. Se Larissa não é bióloga, onde tem Larissa e bióloga, a gente coloca um X. Feito isso, a gente conclui que Larissa não é a bióloga, Larissa não é assistente social e Larissa não é a farmacêutica. Ou seja, a única opção que sobra para Larissa é ela ser médica. E se a Larissa é médica, consequentemente a Olivia não vai ser médica. E agora, pessoal, está o ponto central para resolver essa questão. Eu diria que é a parte mais difícil, mas também não é tão difícil assim. Olha só, a primeira informação, ela diz que Larissa e Nádia conhecem a assistente social. E a quarta informação diz que Larissa não é bióloga e não conhece Olivia. Olha só, se Larissa conhece a assistente social e Larissa não conhece Olivia, obrigatoriamente Olivia não vai ser assistente social. Então, onde tem Olivia e assistente social, a gente coloca um X. Feito isso, a gente sabe que Larissa não é assistente social, que Nádia não é assistente social e que Olivia também não é assistente social. Ou seja, a única opção que sobra é para Michele ser assistente social. E se Michele é assistente social, consequentemente, Michele não vai ser bióloga. A única opção que vai sobrar é para Olivia ser bióloga. Feito isso, a gente sabe que Larissa é a médica, a gente sabe que Michele é a assistente social, a gente sabe que Nádia é a farmacêutica e a gente sabe que Olivia é a bióloga. A alternativa correta é a alternativa B, Olivia é bióloga. Pessoal, antes de passar para a próxima questão, eu peço que vocês deixem um gostei e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito, beleza? Próxima questão. Os carros de Arthur, Bernardo e César são
não necessariamente nessa ordem, uma Brasília, uma Paraty e um Santana. Um dos carros é cinza, um outro é verde e o outro é azul. O carro de Arthur é cinza, o carro de César é o Santana. O carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. As cores da Brasília, da Paraty e do Santana são respectivamente. Aí temos as alternativas. Esse tipo de questão eu resolvo assim. Eu sei que são 3 personagens, sei que são 3 modelos de carro e sei que são 3 cores para os carros, né? Eu coloco cada grupo em uma coluna diferente. Feito isso, eu começo a analisar as informações. Olha só, a gente tem a informação de que o carro de Arthur é cinza. O que eu faço? Eu posso representar o Arthur por um círculo ou uma elipse, né? E como o carro de Arthur é cinza, eu pego esse mesmo símbolo e coloco no cinza, para mim não esquecer que o carro de Arthur é cinza. A outra informação diz que o carro de César é o Santana. Eu faço a mesma coisa, só que agora com outra figura. Um triângulo, por exemplo. Onde tem o César, eu coloco um triângulo. E onde tem o Santana, eu coloco um triângulo também. Pronto, eu não esqueço que o Santana é do César. A outra informação diz que o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. Bernardo, a gente pode representar ele por um retângulo, né? A informação diz que o carro de Bernardo não é verde. Se o carro de Bernardo não é verde, a única opção que sobra é para o carro de Bernardo ser azul, porque cinza já é o carro do Arthur, né? E a informação diz também que o carro de Bernardo não é verde, né? E não é a Brasília. Se o carro de Bernardo não é a Brasília, a única opção que sobra é a Paraty, pois o Santana já é do César. Feito isso, a gente não vai poder ter na mesma coluna figuras repetidas. Ou seja, na segunda coluna, a gente tem um retângulo e um triângulo. A única figura que só falta é um círculo, né? Uma elipse. E na terceira coluna, a gente tem uma elipse e um retângulo. A única figura que falta é o triângulo. Dessa forma, eu sei que o carro de Arthur é a Brasília e a Brasília é cinza. Eu sei que o carro de Bernardo é a Paraty e a Paraty é azul. E eu sei que o carro de César é o Santana e o Santana é verde. A questão diz, as cores da Brasília, da Paraty e do Santana são, respectivamente, bem, a da Brasília é cinza, da Paraty azul e do Santana verde. Cinza, azul, verde. A alternativa correta é a alternativa D, cinza, azul e verde. Bem, essa é uma questão até fácil, né? Mas esse modo que eu utilizo para resolver esse tipo de questão, de repente pode ajudar quando você pegar uma questão nesse mesmo estilo um pouco mais difícil. Beleza? Vamos para a próxima questão. Só lembrando, pessoal, que essa questão eu já resolvi ela antes. Só que essa foi uma questão que gerou bastante polêmica. Muita gente não concordou com a resposta. Sendo assim, eu vou resolver de novo com algumas informações adicionais. Vamos lá, a questão é assim. Determinado rio passa pelas cidades A, B e C. Se chove em A, o rio transborda. Se chove em B, o rio transborda. E, se chove em C, o rio não transborda. Se o rio transbordou, pode-se afirmar que... Aí temos as alternativas. Bem, essa é uma questão com proposições que utilizam o conectivo se, então. Primeira coisa, quando eu digo se chove em A, o rio transborda, é a mesma coisa de dizer se chove em A, então o rio transborda, beleza? Como funciona o conectivo se, então? Bem, primeiramente o conectivo se, então é representado por esse símbolo, que é uma seta apontando para a direita. Aqui eu estou utilizando a letra P para representar a primeira informação e a letra Q para representar a segunda informação, mas poderia ser qualquer letra ou qualquer símbolo. A primeira coluna é para a primeira informação, a segunda coluna para a segunda informação e a terceira coluna é para o resultado da proposição. Falando de maneira bem simples, é como se fosse um cálculo. E para cada combinação, a gente vai ter um resultado diferente. Nas duas primeiras colunas são todas as possibilidades e geralmente os livros, os professores de raciocínio lógico sempre utilizam essa sequência. E na terceira coluna o resultado. Bem, como funciona o conectivo se então? Funciona assim, quando a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é verdadeira, o resultado da proposição é verdadeiro. Quando a primeira informação for verdadeira e a segunda informação for falsa, o resultado da proposição vai ser falso. Quando a primeira informação for falsa e a segunda informação for verdadeira, o resultado da proposição vai ser verdadeira. Quando a primeira informação for falsa e a segunda informação for falsa, o resultado da proposição vai ser verdadeira. O conectivo se, então, é um dos mais difíceis de assimilar com situações do dia a dia.
eu sugiro no início decorar a tabela verdade para o conectivo sim então. Olha só, não é difícil de decorar. Olha só, para você não esquecer, é só você lembrar de que quando a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é falsa, o resultado da proposição vai ser falsa. E nos demais casos, sempre a proposição vai ser verdadeira. Outro macete também é você lembrar das iniciais de Vera Fischer é famosa. Aí organizamos as informações. Se chove em A, então o rio transborda. Se chove em B, então o rio transborda. Se chove em C, então o rio não transborda. Se o rio transbordou, vou colocar aqui embaixo a tabela verdade para ficar mais fácil de acompanhar. Quando a gente vai resolver uma questão com proposições, a gente tem que partir do princípio que todas as proposições são verdadeiras, a não ser que o enunciado da questão fale algo de modo contrário. Quando eu digo proposição, eu estou dizendo o resultado das duas informações, ou seja, eu estou dizendo aqui, eu estou me referindo à terceira coluna da tabela verdade. Como a quarta informação é uma proposição simples, a gente pode ter ela como ponto de partida para resolver essa questão. A quarta informação diz que o rio transbordou. Olha só, se a quarta informação diz que o rio transbordou e a gente sabe que essa informação é verdadeira, aonde diz que o rio transborda, a gente vai colocar verdadeiro, e aonde diz que o rio não transborda, a gente vai colocar falso. Beleza? Feito isso, a gente pode analisar a primeira proposição. A primeira proposição diz que se chove em A, então o rio transborda. Olha só, a gente tem uma proposição com conectivo sim então, que a gente sabe que o resultado da proposição é verdadeiro, e a gente sabe que a segunda informação é verdadeira. Ou seja, poderia tranquilamente essa primeira informação ser verdadeira, pois quando a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é verdadeira, o resultado da proposição é verdadeiro. Só que olha só, essa primeira informação também poderia ser falsa, pois quando a primeira informação é falsa e a segunda informação é verdadeira, o resultado da proposição também é verdadeira. Basta conferir na tabela verdade. Conclusão, essa primeira informação não tem como a gente afirmar se ela é verdadeira ou falsa. E a mesma coisa vai acontecer com a segunda proposição, pois a estrutura é a mesma. Quando a gente chega na terceira proposição, a situação é um pouco diferente, porque olha só, a gente tem uma proposição com conectivo sim então, que a gente sabe que o resultado dessa proposição é verdadeira, e a gente sabe que a segunda informação é falsa. Olha só, vamos considerar que essa primeira informação seja verdadeira. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as iniciais de Vera Fischer. O que a Vera Fischer é? A Vera Fischer é famosa. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quando a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é falsa, o resultado da proposição é falso. Só que nesse caso aqui, a gente tem uma proposição que a gente sabe que o resultado dessa proposição é verdadeira. Ou seja, obrigatoriamente, essa primeira informação tem que ser falsa. Beleza? Pois quando a primeira informação é falsa e a segunda informação é falsa, o resultado da proposição é verdadeira. Pronto, fechamos a questão. Em relação a se chove em A e se chove em B, não temos como afirmar nada. Chove em C é uma informação falsa e a gente sabe também que o rio transbordou. Feito isso, é só analisar as alternativas. Pode-se afirmar que choveu em A e choveu em B? Não, não temos como afirmar nada. A alternativa B diz que não choveu em C. Pronto, essa é a nossa resposta. A gente sabe que choveu em C é uma informação falsa. Choveu em A ou choveu em B? Em relação a choveu em A e choveu em B, não temos como afirmar nada. A letra D diz que choveu em C. Não, choveu em C é uma informação falsa. A letra D também não. E a alternativa E diz que choveu em A. Choveu em A também não temos como afirmar nada. A alternativa B é a alternativa correta. Muita gente erra essa questão por associar a questão de chover com o rio transbordar. Porém, no raciocínio lógico, a gente tem que levar em consideração mais a parte lógica, né? E tentar não forçar muito, né? Não associar muito essas situações. Eu trouxe uma questão com a mesma estrutura da anterior para ficar mais fácil de entender se você não conseguiu entender ainda. A situação é a seguinte. Se estou em São Paulo, então estou no Brasil. Se estou no Rio de Janeiro, então estou no Brasil. Se estou em Nova York, então eu não estou no Brasil. Se estou no Brasil, pode-se afirmar que... Aí temos as alternativas. Estou em São Paulo e estou no Rio de Janeiro? Não tem como afirmar, pessoal. Eu posso estar na Bahia, posso estar no Goiás, enfim. Não estou em Nova York. Pronto, essa é a alternativa correta. Se eu estou no Brasil, eu não estou em Nova York. Tranquilo. Estou em São Paulo ou estou no Rio de Janeiro? Não, eu posso estar em outro estado. Estou em Nova York? Não, se eu estou no Brasil, eu não estou em Nova York. E a letra E? Estou em São Paulo. Não tem como afirmar se eu estou em São Paulo. Beleza? Outra coisa também, você não pode confundir o conectivo se então com o conectivo se e somente se.
Então é isso, pessoal. A alternativa correta é realmente a alternativa B, de acordo com o gabarito oficial. E essa é uma questão clássica de raciocínio lógico. Se você pegar o texto dessa questão e pesquisar no Google, você vai achar vários professores explicando ela. E todos chegam a essa mesma resposta, beleza? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu peço que você deixe o gostei, se inscreva no canal. Todas as redes sociais estão na descrição do vídeo. Falou, muito obrigado e até a próxima!